Bom dia, povo escolhido de Deus, a paz do Senhor. Que Deus abençoe você nessa manhã. Estamos aqui mais uma vez, Igor, Felipe e eu. E a gente vai terminar o capítulo 2 de Mateus. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 2, onde a gente vai estar falando sobre Herodes e vamos estar falando também sobre José E e Maria. Maria. Deus abençoe a nossa vida e que essa palavra frutifique no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Filipão. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todo mundo que tá nos ouvindo. Se você está ouvindo, consumindo esse nosso programa, esse nosso estudo depois, on demand. Boa tarde, boa noite. Que você seja completamente enriquecido por essa palavra, como nós temos sido também. Rodrigão, semana passada a gente comentou um pouquinho a respeito dos magos, comentamos dos fariseus, fizemos esse paralelo, falamos muito sobre a adoração, sobre a forma como eles entendiam a adoração, como eles se renderam quando perceberam que o Messias havia vindo, como que os fariseus foram extremamente resistentes, e nós colocamos alguns personagens na semana passada. Colocamos os magos, os fariseus, Jesus, Herodes e os pais de Jesus, Maria e José. Essa semana, então, vamos dar prosseguimento, vamos dar continuidade, falando um pouquinho a respeito de Jesus e de Herodes, os dois como reis. Sim, os dois como reis. Então, o Herodes, esse aqui foi o Herodes o Grande, segundo os estudos, onde ele realizou grandes obras, até por isso é chamado de o Grande. E também, né, lembrando que o Império Romano está aqui, introduzido, fazendo até uma lembrança àquela profecia de Daniel, ao qual falava da estátua e dos quatro reinos. Nós falamos disso semana passada? Não, a gente não chegou a Então, comentar, não. então em Daniel vai falar uma profecia a respeito dos quatro reinos, Isso. onde fala do primeiro reino, que são os babilônicos, que são aqueles que pegaram o povo de Judá, levaram eles para a Babilônia, onde a gente vê a história de Daniel, e depois eles regressam novamente, e depois vem os assírios, onde pega o reino do norte, onde escraviza o reino do norte, só que esse povo não volta para Jerusalém, esse povo é disperso pelo mundo, e depois a gente tem o Império Medo-Persa, essa união desses dois impérios, ao qual o grande personagem é Alexandre, o Grande, e logo após disso nós temos o Império Romano, onde vai começar a travar uma batalha um pouco antes do Império Romano chegar, logo depois de Alexandre Grande ter morrido, contra o povo de Jerusalém, ao qual esse povo vai lutar, uma família em especial vai se levantar e lutar contra esse povo pós-Alexandre o Grande, para eles não perderem a palavra, para eles manterem firmes a palavra. Esse povo é a família dos Matatitas, uma família dos Asmoneus, que são os Macabeus, a família dos Macabeus, onde tem os Matatitas. Então, foi profetizado por Daniel que existiriam esses quatro reinos. Então, agora que a gente está no Império Romano, ao qual foi levantado esse Herodes, o Grande, fez grandes obras, mas ele era um homem que não gostava de perder o poder de forma alguma. Sim. E por isso ele fez muitas atrocidades, entre elas matar os próprios filhos, a sua esposa Mariana e também parentes de Mariana. Todo mundo que se levantava contra Herodes, ele queria matar. E matava. Queria não, ele matava porque ele era um homem louco com poder. Ele não gostava de perder o poder de forma nenhuma. Às vezes não precisava nem de realmente acontecer um grande evento, alguém realmente fazer uma revolta, uma revolução, mas era se Herodes tivesse um intento no coração, se ele tivesse percebido alguma coisa que não condizia com o que ele acreditava dele ter o poder, dele ser o centro, ele já vinha com essa repreensão. E isso faz muito sentido dentro da profecia de Daniel, onde o Império Romano é simbolizado pelos pés da estátua, que é uma mistura de ferro com barro, que muitos dos estudiosos, os teólogos, acreditam que isso era pela dureza do Império Romano,
por essa repreensão, essa perseguição, essa crueldade e também pela mistura. As grandes obras que Herodes fez na Galileia, na região da Judéia, não foi algo porque ele era bonzinho, não é porque o coração dele era bonzinho. Nós vemos que ele constrói o templo judeu, João 2, se eu não me engano, no versículo 20, mais ou menos, vai falar sobre isso. Não é porque ele era bonzinho, mas é porque era o método de domínio romano. Exatamente. Que entrava na cultura do lugar. Ele queria implementar a cultura romana dentro daquele local. Então, eles trabalhavam em infraestrutura da cidade, eles trabalhavam na parte educacional, por assim dizer, para fazer realmente uma entrada na mentalidade. Isso começa... Alexandre o Grande ensina um pouco a respeito disso, tanto que a grande alfabetização do mundo foi em grego. Nós temos uma explosão de alfabetização, de escrita, de conteúdo produzido dentro do Império Grego, mas que o Império Romano percebeu isso com bons olhos e começa a aplicar agora nos domínios romanos para implementar. Realmente eles trabalham a cultura do lugar, eles pegam aquela cultura romana, aquela bagagem romana e vão suavemente misturando ali, trazendo essa mistura da cultura local com a cultura romana, até que quando as pessoas percebam isso já as dominou, já faz parte do ser delas. E foi principalmente por isso que Herodes, o tetrarca, Herodes o Grande, ele implementa tantas coisas, tantas obras de infraestrutura para conseguir realmente expandir um domínio romano além do poderio militar, além da imposição, mas para que isso fosse algo implementado na mente daquele povo. É fantástico isso que eu fui em Israel e foi assim, viagem muito rápida, então dá até vontade de ficar lá um mês ou mais para ter tempo de ver tudo, toda a riqueza que tem. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção, até pós-governo romano, outros governos tomaram poder em Israel e todo mundo usa essa prática. Então, por exemplo, se alguém chegasse aqui no Brasil e tomasse o Brasil, a primeira coisa que eles iriam fazer é destruir o Cristo Redentor e construir uma obra deles ali em cima para falar assim, tomamos o poder, foi o que você falou, e implementar essa cultura. E aqui eu estou lembrando até no Novo Testamento, quando Deus dá uma ordem ao povo para não se misturar com as culturas, porque isso vai afetar a sua fé. Sim. Então, até deixar claro que as pessoas falam assim, não vos coloqueis sobre um jugo desigual. É por causa da cultura. E isso afasta a pessoa. Então, você pega aí um evangelho cristão, nada contra, eu até atendi umas pessoas aqui recente, e elas falaram assim, olha, nós somos católicos. Aí eu falei, olha, sou evangélico, nós nos amamos, devemos nos amar, ensinamento geral. Até o espiritismo, outras religiões que eu não tenho mais profundidade, mas uma coisa que a gente tem que dividir aqui com amor total o nosso jogo de fé é diferente. A nossa fé é diferente. Nós cremos de uma maneira, sim, vocês creem de outra. Nós cremos que só Jesus salva e que temos acesso ao Pai somente por Ele. Então isso é o que eu tenho de fé. E você? Você tem uma fé diferente. Você crê em João, você ora para Santo Antônio, então você fica terceirizando a oração para falar com Deus. Nós não fazemos isso, então nós não somos iguais. Então, somos cristãos, somos todos iguais? Não somos todos iguais. A nossa fé é uma fé diferente, é um posicionamento de fé e é disso que nós acreditamos. E nós buscamos a palavra de Deus, estudamos sobre isso até para entender. Então está dando uma ênfase aqui total a Jesus e quem está se opondo a Jesus. Sim. Então, o Herodes, o que mais ele gostava era poder. Estou lembrando aqui agora de uma história de pessoas aqui que gostam desse poder. Então, o poder ele dá status, o poder ele dá privilégio. Então, é uma das coisas que fazem as pessoas gostarem de poder. O que mais que a gente pode acrescentar de pessoas que gostam de ter esse poder na mão? A gente estava comentando um pouquinho antes do programa começar a respeito dos paralelismos que a gente tem na Bíblia. E é impossível a gente ler o capítulo 2 sem levar diretamente o pensamento para Êxodo. A figura de Herodes aqui dá para fazer um paralelo perfeito com a figura de Faraó. Alguém ali embebedado de poder, alguém que era resistente a Deus, alguém que era cruel,
e alguém que nós podemos colocar quase que como uma figura satânica realmente, alguém que estava mostrando como que o império de trevas funciona. Até pegando um ganchinho disso que você estava falando, nós vemos que quando o cristianismo nasce, quando a igreja primitiva nasce, a perseguição que chega é vamos parar de qualquer forma a igreja, vamos matar, vamos usar a força. Mas nós vemos que ao longo do tempo a metodologia para parar o evangelho foi diferente. Foi trazer exatamente esse método de domínio, de implementar a cultura, de trazer algumas coisas pagãs, algumas coisas mundanas. A estratégia do inimigo para parar a igreja foi de entrar dentro dela e conseguir misturar outros ensinos, misturar, por exemplo, um pouco do grego, pegar a figura de Diana, pega a figura do panteão grego, pega a figura pega a idolatria à filosofia, ao pensamento filosófico da época. Quando vai para o romano, a gente vê muito da imoralidade sexual tentando entrar na igreja, muito dos cultos pagãos, dessa adoração através do sexo, através de alguns outros meios. Nós vemos que desde lá de trás, essa estratégia de infiltrar na igreja para colocar algumas coisas mundanas já estava presente. Quanto mais hoje, nós vemos direto que algumas coisas mundanas tentam entrar na igreja. A gente vê alguns pensamentos de hoje, do nosso tempo, do século XXI, tentando entrar na igreja. Quantos pregadores nós vemos falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que precisa ser mexida? Isso, pregadores. E quanto mais quem está de fora. Nós tivemos polêmicas recentes envolvendo isso, mas realmente quem veio de fora não consegue ter um entendimento claro do que era estar dentro. Eu tenho até um exemplo que eu acho incrível, que é o seguinte: você chamar alguém, você pregar a respeito do reino em que nós vivemos para quem vive em outro reino, é complicado de se entender. Se a gente for comentar da cultura brasileira e de como nós vivemos no Brasil para um alemão, ele vai achar estranho. A cultura é diferente, o clima é diferente, o ambiente é diferente, a receptividade das pessoas é diferente. Então, quando nós vamos falar a respeito do que nós vivemos no Brasil para um alemão, para um americano, para um africano, para um australiano, causa essa estranheza, essa dificuldade. Mas se nós trazemos essa pessoa para habitar no Brasil e depois falamos a respeito da cultura do Brasil, fica mais fácil. Ela pode ver e experimentar e isso é absorvido de uma maneira diferente. E assim também é no reino. Nós convidamos a pessoa a vir até Cristo, a nascer de novo, a fazer parte dessa família. E uma vez que a pessoa está aqui dentro, nós mostramos como funciona esse senhorio de Cristo em nós, como funciona o nosso relacionamento como súditos, mas também como irmãos, e qual é a lei máxima em que nós vivemos aqui dentro desse reino. Mas se nós começarmos a trazer culturas de fora para dentro, nós deixamos de ser brasileiros, falando nesse exemplo. Se nós começamos a pegar um pouquinho da cultura africana, um pouquinho da cultura australiana, um pouquinho da cultura alemã, um pouquinho da cultura dos Estados Unidos, nós deixamos de ser brasileiro para virar um povo sem identidade. E assim também é com a igreja hoje. E nós pegamos mais algumas figuras ao longo da Bíblia de reis ou de imperadores que são extremamente opressores, que são extremamente sedentos de mais e mais poder. A figura de Faraó, temos Nabucodonosor, temos algumas outras que são homens que gostavam de poder, que não queriam abrir mão do poder, que eram resistentes a tudo que vinha de Deus, porque para eles eram a autoridade máxima. Faraó foi exatamente isso. Faraó foi resistente à voz de Deus que estava sendo proclamada através de Moisés e através de Arão. Milagres estavam sendo feitos, as pragas estavam acontecendo, juízo em cima do Egito, e em todo momento ele falava: não, então vou deixar o povo ir. Mas a mulher e criança fica. Ah, não, vou deixar o povo ir, mas a riqueza fica. Ah, não, vou deixar o povo ir, mas mais. E sempre tentando negociar, e quando parece que o negócio ia, ele voltava atrás. Não, quer saber? Então aumenta o trabalho. Ah, não, quer saber? Então proíbe o povo disso. Não, quer saber? Sempre fazendo essa resistência. Nós vemos que até o infanticídio que aconteceu é quase como se o céu tivesse uma marca para pessoas que vão trazer libertação a um povo, a uma geração, enfim, o que quer que seja. Assim como foi
visto que estava nascendo um libertador, Moisés, e acontece o infanticídio, agora com Cristo é a mesma coisa. Herodes recebe ali a frase dos magos que nasceu o rei dos judeus. Onde é que ele está? E o rei dos judeus, para ele, representava uma ameaça direta. Herodes reinava na Judéia, reinava na Galiléia, reinava ali. Se estava nascendo um rei prometido, todos os judeus comprariam a briga dele, por assim dizer. Todos os judeus se uniriam contra ele. E um governante que não tem legitimidade, para quem não sabe, é o povo dar respaldo para ele. Então, hoje nós temos um governo democrático, eleito de forma democrática, mas que se todo o povo se rebelar, por assim dizer, e não aceitar o governo, não aceitar essa autoridade, ele vai governar sem legitimidade, sem o apoio do povo. E era exatamente o que Herodes estava vendo que aconteceria. Se todo esse povo agora se render a esse rei dos judeus, eu vou perder o meu poder, eu vou perder o meu domínio. E agora eu não vou conseguir mais dar sequência nisso. E vem agora esse infanticídio, vem agora esse exemplo de um rei extremamente torpe, de um rei extremamente errado e de um rei extremamente sedento de mais e mais poder. Mas nós sabemos que existem algumas outras figuras também ao longo da história. Nós podemos fazer esse paralelo com outras pessoas. Tem até mais alguns reis e alguns imperadores que traçam esse mesmo caminho de serem sempre sedentos de mais e mais poder. Sim, sim. E interessante você falar isso sobre a cultura. Então, Cristo, a gente fala, tem a cultura do reino de Deus. Ela é diferente da cultura do mundo. Nós não precisamos da cultura do mundo para atrair pessoas, para chamar pessoas. Não precisamos ter um visual legal. Cada um pode vestir da sua maneira, mas não precisamos forçar uma identidade para atrair um público, porque quem atrai o público, quem atrai as pessoas é a própria palavra de Deus. A gente vai entrar depois no capítulo 3, mas você vê João Batista pregando no deserto e as pessoas têm sede e vão até atrás da palavra. Sim. Então os jovens têm que tomar muito cuidado com isso. E é por isso que nós estamos aqui, nosso dom, nosso chamado de sermos mestres, de trazer o ensino para dentro da igreja para confrontar os falsos ensinos e as falsas doutrinas. Você falou de tudo isso que tenta entrar na igreja, tentou entrar. Aliás, a cultura de Corinto já era uma cultura assim, e Paulo escreve as cartas para trazer um ensino e colocar novamente aquela pedra que ele tinha colocado no início, aquela pedra angular ao qual tem que ser colocado, que é a doutrina dos apóstolos. Então, ele volta ao ensino e coloca, opa, está errado. Então essa é a função do professor, do mestre. É quando às vezes o pastor está se perdendo no seu ensino, ele vem, chega e fala, olha, temos que fazer dessa forma. Se bem que todo pastor tem um pouco de mestre. Mas quando a igreja está se perdendo no ensino, tem que chamar e colocar novamente qual que é o ensino. Então, o poder, as pessoas, elas gostam da influência e do controle. Muitas pessoas gostam do controle. Controle de pessoas mesmo, gostam de controlar pessoas e gostam dessa influência que tem e gostam de acessos privilegiados. Você vê que até então, no capítulo 2 aqui, o fariseu não estava nem aí, não estava preocupado, estava desdenhando que Jesus tinha nascido, que ele era uma criança. Mas quando Jesus começa a crescer, a gente vai ver lá na frente, a gente vai entrar depois, que eles começam a ficar desorientados, que eles iam perder os seus privilégios, iriam perder o seu poder como ensino. Quando levantam uma nova pessoa que está trazendo um novo ensino, eles ficam desesperados. E quem gosta de poder também gosta para satisfazer o seu ego, o ego próprio. E as pessoas amam isso, né? Satisfazer o seu próprio ego, satisfazer a sua própria vontade. E isso é um perigo muito grande, porque vai contra a humildade. Então o evangelho, lembrando que a gente está falando sobre o reino de Deus, é totalmente o oposto. O menor é o maior. Dar é melhor que receber. São ensinos totalmente contrários de Jesus. São totalmente contrários ao poder que existe até hoje, que é estabelecido. Onde quem tem mais é mais favorecido. Lembrando que não tem problema a pessoa ser rica, mas não se ter olhar para essa pessoa e achar ela superior porque ela tem dinheiro. Não tem nada a ver. Então o reino de Deus é totalmente contrário. Então quando vem uma cultura de Herodes, o
pessoas que gostam de domínio, de poder, não gostam de perder o controle das coisas. Nós precisamos orar e dar um fim. Até isso também acontece nas igrejas. Eu lembro de um pastor falando assim, eles têm que me respeitar porque eu sou um pastor. Eu sou uma autoridade máxima. Eu sou um presidente, né? O cara assim, se coloca maior. E olha a figura do presidente. Não é uma pessoa que é levantada para ter privilégios, ou governador. É uma pessoa que vem para servir. Exatamente. Então, a pessoa, quando ela se dispõe a ser um político, ela não está querendo ser um cargo superior para ser considerado superior. Ela até é na nação, mas a função de um líder é servir. E Jesus vem ensinar o que é ser um líder participativo e um líder que preocupa em servir todos. O evangelho é de servidão. Exatamente. Não querendo apressar algumas coisas, mas o ensino de Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, é exatamente isso. Vocês me consideram como o maior, certo? Vocês me têm como a figura do seu mestre, certo? Então eu vou demonstrar o que eu fiz aqui durante esses 3 anos e meio com vocês. Eu estou aqui servindo vocês. Eu sou o maior, vocês me veem como o maior? Olha o exemplo do maior. O maior está servindo. Então vocês também tenham isso em mente. Aquele que está em uma posição favorecida, não julgue isso como algo em que se gloriar, mas julgue isso e veja isso como um meio ou um modo para abençoar outras pessoas, para realmente se colocar como servir outras pessoas. Nós vemos muitas vezes em igrejas esse fato que você falou, que é muito vivido por algumas pessoas. Eu vejo muitas vezes as pessoas que são desviadas, muitos contam isso, que estavam em congregações, em denominações, que às vezes o pastor ele era, vou usar essa palavra na falta de uma melhor, mas até para ficar mais claro, quase que como um tirano, que ele determinava o certo e o errado, não necessariamente pela palavra, mas se você me desagradou, você está errado, se você me agradou, você está certo. E eu já escutei frases do tipo, eu sou o seu líder, então você tem que me respeitar. Então, assim, são coisas absurdas de se pensar que acontecem, mas acontece. Nós somos humanos e humanos são fadados ao erro, e mesmo que nós estamos na cultura do reino, na cultura celestial, numa cultura bem diferente, nós ainda carregamos essa natureza humana. Então nós temos que combatê-la todos os dias. Nós temos que realmente reforçar essa humildade, reforçar esse lugar de servo. Somos filhos, mas somos servos. Então reforçar sempre esse pensamento, porque até mesmo o príncipe, ele é um súdito do seu rei. Então reforçar sempre esse pensamento para que nós consigamos ser e viver da maneira mais humilde possível. Exatamente para que quando se levantar um direcionamento de Deus, uma palavra de Deus, nós não pensarmos que estamos tão bem e aquilo vai abalar tanta nossa estrutura que talvez seja melhor não fazer. Que é exatamente o que acontece no capítulo 2. Nasceu o rei dos judeus. O rei dos judeus era o Messias prometido para fazer grandes coisas. Ao invés de todo mundo se maravilhar e se render, não. Foi bem pelo contrário. Houve uma resistência gigantesca ao Messias. Houve uma resistência gigantesca a Jesus. Nós vemos que, em várias vezes, o que o povo queria era pão e peixe multiplicado. O que o povo queria eram as curas. O que o povo queria era ser abastecido daquilo que Jesus poderia dar. E não realmente se curvar e se render de coração a Ele. Sim. Tanto o profeta, quanto o pastor, quanto o apóstolo, quanto o mestre, tem uma função: direcionar as pessoas de volta para Deus, colocar as pessoas de volta no trilho. Então, no contexto até de pequenas reuniões, de células, algumas pessoas, até acredito que quem trouxe o ensino nem pensou dessa forma, mas muitas pessoas que são levantadas às vezes como líderes pensam exatamente isso. A gente vê isso por todo o Brasil, tem muitos amigos que as pessoas se colocam, são os meus liderados. E a pessoa até para resolver qualquer questão dentro da sua casa, uma questão pessoal, manda uma mensagem para o seu líder, não para pedir um conselho, mas como se fosse uma obrigação. E quando esse líder, às vezes, ele não dá uma satisfação,
esse liderado, o líder fica chateado e ele começa até a reclamar. Poxa, você tinha que ter me falado, querendo essa autoridade de pessoas, pessoas se levantam. Pessoas não entendem isso, elas não entendem que está ali um servindo o outro, aí eu servindo aqui o Felipe me servindo, e Deus, ele é o maior, Jesus, ele é o maior no meio, é dessa forma, não tem nada de um superior ao outro, não existe isso, não existe essa figura. Existe sim o líder da igreja, é o pastor geral, o pastor presidente, ele é o líder, ele recebe as informações de Deus, ele busca, ele foi comissionado, ele foi levantado, ele não é eterno, uma hora ele pode ser trocado, Deus pode trocar essa pessoa, mandar ele para outro lugar, pode descansar esse pastor, porque Deus que tem o controle de todas as coisas. É por isso que às vezes as pessoas saem montando novos ministérios, às vezes é um propósito de Deus, é totalmente diferente quando você é enviado, quando a pessoa fala assim, estou te enviando porque você vai continuar o ministério ali, manda o Tito, manda o Timóteo, Paulo dizendo, mas não, eu não concordo e vou agora... Gente, eu não concordo com o seu ensino, tudo bem, tá fora da palavra, agora não concordo com algumas coisas, já se torna assim um absurdo. Então, entrando aí para a gente ir para o final, que a gente já falou, o capítulo 2, o centro dele é o quê? A adoração. Nós falamos muito sobre adoração. Mas a gente vê no capítulo 2, no versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Então, uma pessoa que não quer perder o poder, geralmente ela fica perturbado, alarmado, quando começa a levantar um novo rei, um novo líder. Acontece muito isso. No capítulo 4, no capítulo 2, no verso 7 e 8, nós temos: então Herodes chamou secretamente os magos, informou acerca do tempo em que a espera aparecerá, como você leu, enviando a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, quando encontrardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Viu? Um líder opositor a Deus, ele é um líder que conspira, que ele não quer perder o poder. Então a gente está falando aqui que a pessoa fica alarmado quando ele vai perder o poder e ele se torna um conspirador. Também já vi muito isso. A pessoa começa a buscar pessoas ali para ele juntar o seu grupo, a sua equipe, para conspirar quando uma pessoa está no governo. É sempre assim, porque eu vejo até no Brasil, sempre uma pessoa que for levantada como um presidente, vão haver grupos opositores dentro fazendo conspiração, porque o intuito não é ver o bem de uma nação, o intuito é ter o poder na mão, e o povo tem que acordar para isso. Sim. Não é todo, mas a maioria, ela quer o poder. Tem homens sérios, mulheres sérias que estão lutando para fazer uma nação melhor, um país melhor, lembrando que não vão conseguir fazer um país melhor, uma nação melhor, se não for com a palavra de Deus. Exatamente. E sempre vai ter gente conspirando, e sempre vai ter gente se alarmando contra o poder. E assim, isso é um sentimento extremamente maligno. Isso é quase que um ensino à teologia do mal. Porque, primeiro que ele usa de um artifício santo. Ele usa de um pretexto bom para que eu vá e o adore. Ou seja, em nome da adoração, agora Herodes vai começar a tramar como barrar esse rei dos judeus. E em Ezequiel 28, se eu não me engano, a partir do versículo 11, Ezequiel ele vai escrever uma lamentação, algo contra o rei de Tiro. Porém, nós entendemos, através de estudos, que ele estava ali também usando um direcionamento a Satanás, a Lúcifer. O nome Lúcifer não aparece na Bíblia, mas é o que nós temos como, vamos colocar assim, mais aceito. Lúcifer antes da queda, Satanás depois da queda, mas que é uma lamentação contra o diabo, falando a respeito de quem ele era e o que aconteceu. E é interessante que no 15... fala o seguinte, Ezequiel 28, 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. É interessante essa palavra, na multiplicação do teu comércio.
Qual que era o comércio de Satanás? Tem, obviamente, aplicação dentro de Tiro ali e tudo, mas qual que foi o comércio de Satanás? Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criados até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Ou seja, a iniquidade brota no coração de Satanás e ele começa a comercializar isso. Ele começa, através do diálogo, através das artimanhas que ele tinha, convencer os outros a comprar a ideia da iniquidade, da maldade. Em Apocalipse vai dizer que quando o grande dragão caiu, com a sua cauda ele arrastou 1/3 das estrelas de Deus. E nós também temos isso como um entendimento de que isso foi 1/3 dos anjos que foram convencidos dessa palavra de Satanás. E em Apocalipse 4, se eu não me engano, vai dizer que João ele viu ali nos céus o número dos seres celestiais, que eram de milhões e milhares de milhares. Ou seja, milhões de milhões não é um número pequeno. E milhares de milhares, muito menos também. Então, o convencimento de Satanás ali no meio foi de convencer várias pessoas. E sobre um pretexto que poderia ser bom, porque ninguém compra uma ideia ruim sabendo que é uma ideia ruim. É sempre vendido como algo bom, é sempre vendido com essa roupagem. Exatamente o que Herodes fez. Para que eu vá e o adore. Ele estava tentando trazer essa conspiração usando um artifício bom, mas sempre, foi o que você falou, sempre que alguém quer fazer essa rixa, quer fazer essa separação, quer manter ou criar um poder próprio, ela vai trazer essa separação e vai sempre tentar trazer pessoas para junto, para conseguir um respaldo, para conseguir essa legitimidade de poder, para conseguir pessoas que vão apoiar e que vão comprar a mesma ideia. Mas que é um intuito extremamente satânico, é um intuito extremamente maligno. É interessante que o símbolo do The Word, a Bíblia, a espada, é justamente isso. A mesma coisa que serve para edificar, serve para destruir. Então, Deus ele constrói pela palavra, pela sua palavra, e Satanás pela conspiração. Essa dúvida teológica, se é o tiro, se é o demônio, a verdade é o poder do demônio, sempre. O poder de Satanás. É um reino. Então é um reino contra o outro. É o império das trevas contra o império de Deus. Então, por mais que seja Faraó, por mais que seja Hitler, por mais que seja Herodes, é um espírito. São pessoas que seguem, são dominadas por um espírito. Então eu resolvo essa questão da teologia dessa forma. Eu falo, são dois reinos. Uns estão fazendo a vontade de Deus e a outro o diabo. Isso. É Abel dando o melhor e o Caim querendo para si o melhor. Sempre vai ser assim. Então, quando alguém quer para si o melhor, ele quer poder. Ele quer massagear o seu ego. Ele quer controle de coisas e de pessoas. E Jesus nos ensina como deve ser um governo. É um governo que vai para a cruz. Isso. É um governo que morre para que o nome de Deus seja exaltado. E nós temos que estar atento à voz de Deus, porque veja no capítulo 2, no verso 12, e tendo sido por revelação divina avisados em sonhos para que não voltassem Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Herodes, Satanás, ele tenta fazer conspiração, mas quando nós estamos ligados em Deus, estamos firmes na palavra, nós somos orientados pelo próprio Espírito Santo a fugir das ciladas. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida entregue, porque os magos vão ser protegidos. A maldade no mundo continua. Vem uma tragédia que vem no 16 ou 18, onde vai vir esse infanticídio, essa matança, porque queriam matar a semente, queriam matar o filho do homem que iria trazer salvação. Então Satanás, ele quer matar, mas quando é propósito de Deus, ele não vai conseguir, porque Deus, ele vai estar guardando, ele vai estar protegendo. Por isso que eu falo, nossa preocupação, o que devemos fazer é sujeitar, pois, a Deus. Então sujeitar, pois, a Deus é buscar a Deus, é buscar a sua palavra, em se entregar a adoração a Deus e não se preocupar. O Senhor ele vai nos orientar e vai nos tirar de toda cilada do inimigo. Nós não precisamos nos preocupar, nós temos que buscar a Deus e deixar que Ele faça a vontade dEle.
Eu tenho pensado muito isso, nós falamos isso no comentário. Se o Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra e faz cumprir todos os seus propósitos, como a Bíblia diz, não vai nos proteger, nos vai nos guardar se não for propósito nosso, se não for propósito de Deus, aliás. Isso. Será que ele não vai guardar? Será que ele vai perder o controle? Como que você escreveu lá? Ele nunca erra. De que ele sempre está no controle. Você mandou ontem no... Mandei, eu fiz o comentário. O Rodrigo ontem postou um trecho de uma das ministrações dele a respeito de como que Deus, ele pode parecer muitas vezes... Ele nunca é pego de surpresa. Ele nunca é pego de surpresa. Ele nunca é pego de surpresa. Deus nunca vai ser pego de surpresa. E para a gente encerrar aqui, a revelação do anjo do Senhor também para José, para Maria, mandando eles irem. Era um tempo onde Jesus tinha que ser escondido. Jesus tinha que estar guardado. Sim. Então a gente não precisa fazer nada contra o mal. O próprio Deus faz. Ele próprio matou Herodes, não precisa fazer nada. Tem pessoas que querem combater o mal na força. Não precisa combater o mal na força. Tentaram destruir o Planalto como se fossem pessoas levantadas por Deus para tirar o domínio das trevas. Não estou julgando aqui quem é certo, direita, esquerda, porque eu nem me preocupo com isso. Graças a Deus, eu preocupo aqui com o reino dos céus. Amém. Porque eu sei que ele tem todo o poder e ele tem todo o domínio, mas aquelas pessoas se levantaram. Nós vamos lutar contra o mal. Deus está nos levantando para lutar contra o mal. Não precisa, querido. Não precisa. Com armas, não precisa. A gente se levanta contra o mal com palavra, com pregação. Paulo não fez um motim de pessoas para ir contra aqueles governantes, mas ele colocava a palavra, ele não negava a palavra. O que Deus quer de nós, Felipe, é que a gente não negue a palavra, que a gente não negue ele em nenhum tempo, em nenhum local. Então, por isso que nós precisamos estar preparados na palavra. Como eu lembro uma vez, uma pessoa me questionou sobre religiões, eu ainda era imaturo, eu fiquei calado, eu fui ali, sabe, eu me travei todo, sabendo que eu deveria falar, mas eu não estava num tempo de maturidade. O Senhor talvez está me guardando. E eu fiquei calado, mas aí eu comecei a preparar, buscar, e hoje eu consigo conversar com qualquer tipo de domínio das trevas que se opõe e falar sobre a minha fé. Minha fé chama-se o Cristo crucificado. Morreu, ressuscitado. Esse é que é o poder do cristão. Essa é a nossa arma principal. Isso. E é sobre o que esse livro fala. Porque quando a gente vai para a cruz, tem momentos que é hora de se esconder. Exatamente. E tem momentos que é hora de se falar. Um tempo de se esconder é um tempo onde não temos maturidade. Mas quando Deus nos prepara, nós vamos falar como Paulo. Não importa se estamos numa prisão, se estamos presos, a palavra vai continuar sendo falada. Não precisamos de revólver, não precisamos de espada, mas já temos uma espada que ela é de 2 gumes. Isso. E ela tem o poder de mandar para o céu ou mandar para o inferno, de acordo com o coração daquele que recebe ou não recebe a palavra. Exatamente. Tem que estar muito gravado em nossos corações que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. E se a nossa guerra não é contra carne nem sangue, as armas da nossa guerra também não vão influenciar diretamente em carne e sangue. As armas da nossa guerra são a palavra, é jejum, é oração, é adoração, é rendição, são louvores, é falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, servindo uns aos outros de coração sincero. As armas da nossa batalha não são armas humanas, não são armas que vão ferir carne e sangue, mas são armas que vão transformar ambientes espirituais, são armas que vão transformar uma opressão em libertação, são armas que vão trazer vida ao morto e não que vai trazer morte ao vivo. E principalmente Tiago vai dizer que a ira do homem não... Tiago 1, o versículo me fugiu, mas Tiago 1 vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós temos que saber que a nossa ira não é ela que vai trazer justiça de Deus. Por isso o homem seja tardio no se irar. Que nós saibamos que o nosso Deus, ele trabalha com retidão. É um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que tem os seus caminhos retos. Então a minha ira,
a ira do Felipe, a ira do Rodrigo, a ira humana não vai atrair a justiça de Deus. O que atrai a justiça de Deus é o próprio Deus. Então, que ele determine os tempos, os modos, os comos, e que nós simplesmente entremos no cronograma de Deus, que nós simplesmente andemos juntos com Deus, exatamente como José e Maria fizeram. Eles receberam essa divina instrução e eles se submeteram a ela. Viam uns sonhos, agora é hora de fugir para o Egito, agora é hora de ir para lá, agora é hora de... Vocês vão subir, mas não vão voltar para a sua cidade, vocês vão ir para Nazaré. Entender e se submeter a esses direcionamentos. Amém. Eu quero terminar aqui então. Você quer colocar mais alguma coisa? Não. Conheci que você leu, que eu achei fantástico. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela que fica para o final. Que a gente possa ter essa palavra no coração. Amém. Que a gente venha mesmo ser homens e mulheres que estejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A justiça própria do homem é como um trapo de imundície. Então, todas as vezes que a gente se levanta querendo ser guerreiros, querendo resolver as coisas na palavra, na pancada, na briga, Deus não nos chamou para isso. Mas Deus, ele disse, vocês são chamados para amar o próximo. Glória a Deus por essa manhã. Amém. Deus abençoe sua vida. A nossa. Deus abençoe a vida do Igão mais uma vez. E que Deus nos abençoe. Que a gente continue esse projeto maravilhoso. E que quando nós possamos morrer, tomara que a gente veja Jesus chegando, mas não importa. Depois a gente vai ver de alguma forma. Eu tenho certeza que essas palavras estão lançadas aí na internet para alcançar vários corações. Amém. Seja abençoado nessa manhã com essas palavras. Ore por nós, ore por mim, pelo Felipe, pelo Igor. Estamos aqui trazendo a palavra de Deus e cumprindo o nosso chamado de evangelização através do que Deus tem feito hoje em todo o mundo, que é uma possibilidade de você fazer o bem ou o mal. Você tem feito o bem ou o mal através da internet. A internet para você é uma ferramenta que leva o mal às pessoas ou que traz a justiça. A justiça nunca foi a briga, mas sempre a justiça é feita pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Rodrigo.